Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Fórmula 1. Vamos falar sobre Max Verstappen, porque eu estive aqui pensando, né, tipo, agora que não tem muito assunto para comentar, eu tava procurando aqui um assunto para comentar hoje e eu achei isso interessante, né? Max Verstappen está no top 5 da história da Fórmula 1. E aí eu coloco tanto na questão de melhores, né, de mais talentosos, como também já de grandeza, né? Porque é um ranking diferente, né? O Lewis Hamilton possivelmente é maior para a história da Fórmula 1 do que Prost e Senna, né? Isso pode até desencadear um debate, né? Mas ele é melhor do que os dois? Isso é outro debate, né? Eu pessoalmente acho Prost e Ayrton Senna pilotos melhores, mas isso aí vai da opinião de cada um. E o Max Verstappen é um cara que está dominando a Fórmula 1 de uma maneira nunca antes vista no automobilismo, né? O cara ganhou 19 de 22 corridas esse ano, é uma coisa assustadora, né? Ele está assim, humilhando a concorrência. Não é só o Pérez, por exemplo. Ele tá humilhando todo mundo. O que ele faz é fora de proporção. E assim, eu acho que muito do mérito dessa dominância não é só do carro, é dele, entende? O cara faz a diferença. A gente vê isso até mesmo nessa última corrida em Abu Dhabi. A maneira que ele se defendeu do Leclerc na primeira volta é fantástica. A maneira que ele se recupera em Miami, o ritmo de corrida, é incrível o que o Max Verstappen pode fazer. Ele é muito completo, ele anda muito bem em pista seca, pista molhada é de longe o melhor atualmente. Acho que ninguém se iguala ao Verstappen em pista molhada atualmente. E assim, é um piloto que ele se destacou por ser um showman, né? Tipo, desde que chegou na Fórmula 1 com a Toro Rosso, já conseguindo boas corridas nos pontos, colocando no bolso o Carlos Sainz naquele ano, aí foi para a Red Bull, naquele contexto, muita gente criticou a Red Bull, né, quando o Kvyat bateu no Vettel, que vinha de um pódio na corrida anterior, e assim, ele chegou na Red Bull, o cara ganhou corrida na primeira etapa com a equipe austríaca, né, a primeira vitória dele, segurando o Kimi Raikkonen, né, óbvio que Barcelona sempre foi difícil de ultrapassar, mas sem dúvida foi sensacional o que o Max Verstappen fez. Foi um ano ali de adaptação, 2017 cometeu muitos erros, mas o que ele se tornou como um piloto, né? Acho que essa transição já começa da segunda metade de 2018 para frente, né? E assim, em 2019, o cara já alcançou um nível de maturidade, nível de pilotagem incrível. No ator, ele ficou à frente das duas Ferraris no campeonato, mesmo a equipe italiana tendo um carro melhor. Algumas pistas da Red Bull, obviamente, era melhor, mas havia muito mérito no Verstappen ali de conseguir cortar essa diferença. Em 2020, ele foi a única mínima ameaça ao Lewis Hamilton. Valtteri Bottas nem perto foi uma ameaça, só terminou à frente no campeonato por causa dos abandonos do Verstappen. E aí em 2021, quando teve o carro para bater de frente com a Mercedes, o fez e o fez muito bem. Não à toa se sagrou campeão mundial. Mesmo que as pessoas possam falar das polêmicas de 2021, não dá para tirar o mérito do Verstappen naquela temporada. Foi o piloto com mais vitórias, foi o piloto que teve mais voltas lideradas. Ele foi o melhor piloto de 2021, ao meu ver. E assim, 2022 e 2023, nessa época de efeito solo, ele vem dominando, né? Teve, obviamente, seu começo ali um pouco mais estável, 2022, mas achou o carro, assim, o ritmo dele no carro, aí ele conseguiu deslanchar, né? No à toa, ganhou 15 corridas ano passado, e esse ano ganhou 19, só 3 corridas ele não venceu, né? Que foi na corrida do Arábia Saudita, né? Que acabou tendo um problema na classificação. A tendência era que ele vencesse se não tivesse isso, ele estava melhor na classificação que o Pérez, ele seria o pole se não tivesse aquele problema. Na corrida o Pérez foi muito rápido, né? Mas eu acredito que o Verstappen tenderia a vencer. Aí a gente teve o Azerbaijão, foi a única corrida assim que em condições mais normais, né? Que a Red Bull em Singapura foi realmente assustador o que aconteceu e lá ele terminou em quinto, né? Mas foi a única corrida que ele foi superado mesmo pelo Pérez, né? Porque o Pérez realmente estava com ritmo de corrida melhor. É só ver que antes da parada do Verstappen ele já estava se aproximando em abrir asa. E depois ali, quando eles estão em condições iguais de pneus, o Pérez consegue controlar e vencer. Então, é aquela história, né? Foi pouquíssimos momentos que a gente viu um Verstappen não sendo o melhor piloto do dia, né? Quase sempre estava lá dominando e não dando a menor chance para a concorrência, né? E assim, é um piloto, como eu disse, ele é muito completo. E assim, ele tá no como lugar no questão de grandeza, porque entre os tricampeões, Ayrton Senna, Jack Brabham, Jack Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet, ele tem mais vitórias, ele deve ter mais voltas mais rápidas também. Pódios, aí eu não sei, né? Se a gente para pra pensar, tem um bicampeão com mais pódios, né? Que é o Fernando Alonso, né? Que tem mais de 100 pódios na carreira. Mas a carreira dele é longa, teve muito tempo em carros bons, mas nem sempre campeões, né? Aí fazia muita diferença, né? E assim, se a gente para pra pensar em ranking de grandeza, quem que eu consigo colocar acima do Max Verstappen? Michael Schumacher,
O Hamilton é inegável que ainda é um heptacampeão mundial, ainda é o detentor dos maiores recordes da Fórmula 1, vitórias, pole positions, então o Hamilton ainda é maior do que o Verstappen em termos de história, apesar dos recordes que o Verstappen já tem. Podemos falar Juan Manuel Fangio, pentacampeão, e talvez ali o Alan Prost, né? E tem o Senna também, que é muito grande na história da Fórmula 1, né? O Senna é um ícone também da Fórmula 1, mas eu acho que dá sim para colocar o Verstappen entre os maiores pilotos de todos os tempos, no top 5 e melhores em termos de talento. E aí que eu acho que vai o debate, né? Porque quando a gente fala debate do top 5, quase sempre as pessoas estão falando de quem é o melhor. E ao meu ver, para mim ainda é incontestavelmente o melhor piloto da história, Michael Schumacher. Eu acho que os feitos do Schumacher, né? Tanto é que até fizeram lá, tipo assim, o número de corridas do Verstappen, acho que ele tá com umas 180, não sei, alguma coisa assim, né? Assim, quantas vitórias ele conseguiu? Ele conseguiu, acho que umas 52 ou 53, tá por aí, né? Acho que ele tá em 53. E o mesmo número de corridas nesse estágio da carreira do Verstappen, o Schumacher já tinha 67 vitórias, né? E isso porque ele pilotou aquela carroça da Ferrari em 1996. O carro de 97 só foi vencedor por causa do Schumacher, ele que tirava leite de pedra ali. Então, assim, ele fez carros da Ferrari medíocres vencedores. Ele fez a Benetton, que era uma equipe mediana, vencedora. Então, assim, o Michael Schumacher ainda é, para mim, o piloto mais habilidoso da história. Eu vi até um dado interessante, que o Schumacher, ele ficou de 1992 até, acho que, metade de 95 sem ser superado pelo companheiro de equipe em classificação. Só para você ter ideia do que era capaz de fazer o Michael Schumacher. Então, assim, foi a maior sequência, 56 corridas seguidas sem ser superado pelo companheiro em classificações. É mole, é o que o alemão era capaz de fazer. Por isso eu ainda acho o Schumacher melhor. E aí a gente pode falar de segundo lugar, tem Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna. Ayrton Senna teve uma carreira abreviada, sem dúvida teria mais vitórias, mais poles, mais títulos a gente não sabe, né? Não dá para saber. Eu acho que em 94 a tendência é a Benetton ser campeã, mas não se sabe o 95. 95 acho que a Williams já tinha um carro capaz, mas aí era a diferença de piloto. Damon Hill na Williams, que é um bom piloto, mas o Schumacher era um gênio, né? E assim, eu acredito aí que o Senna possa ser colocado em talento ainda à frente, né? E você tem aí outros pilotos, Alan Prost, acho que é um debate válido, né? Tipo, o Verstappen em nível de talento tá com esses caras, né? E assim, Prost, Senna, Fernando Alonso, eu acho que o Verstappen já tem uma carreira maior que a do Alonso, né? Tanto pelos recordes, por já ser um tricampeão. O Alonso, obviamente, tem toda a questão de ter sido rival do Michael Schumacher, né? E por todas as temporadas e corridas incríveis que ele fez. É uma lenda da Fórmula 1, mas é inegável, né? Tipo, o cara, assim, com toda essa história, é apenas bicampeão. Injusto, né? Era pra ter mais, mas é um bicampeão, né? E, assim, Lewis Hamilton, acho que esse aí vai ser o mais polêmico, né? Porque a rivalidade da atualidade aí pra muita gente é Verstappen e Hamilton. Quem seria o mais talentoso entre os dois, não? Hamilton é o recordista de vitórias e poles, né? E aí chega aquele debate, né, do quanto que o carro influencia. Eu vou dar aqui minha opinião polêmica. Eu acho o Verstappen mais talentoso, até porque se a gente for parar para pensar na época de domínios, né, eu acho que o Verstappen conseguiu um domínio mais assustador. 19 vitórias em 22 corridas é algo único, né? E assim, o Schumacher, por exemplo, em 2002, né, pode em todas as corridas, né, aquilo ali ainda é um feito único na história, né? Aquilo ainda me chama bastante atenção, né? Tipo, e a Mercedes, assim, ela teve carros para fazer o que o RB19 fez. Eu não acho o RB19 tão incontestável assim, até que a Mercedes em 2015 teve uma condição muito similar. A Mercedes tinha o melhor carro disparado, só em Singapura que não foi. Curiosamente, a mesma pista, naquele fim de semana a Ferrari e a Red Bull foram melhores. E assim, 2014 foi o melhor carro disparado em todas as provas, mas aí eu dou um desconto, porque 2014 teve quebras de motor, problemas de confiabilidade, mas acho que aquele foi o carro mais assim dominante da Fórmula 1 nessa era moderna, né? Se a gente for parar para pensar, em distância para os outros carros, o MP44 da McLaren de 88 ainda é o melhor carro da história, né? Então, assim, a gente pode começar nesse debate, né? Óbvio que o Hamilton tem uma grandeza enorme, é um piloto incontestavelmente brilhante, tudo isso, mas acho que vale o debate, né? O Max Verstappen, em condições iguais em 2021, conseguiu a vitória, né? Em cima do Hamilton. E o que ele vem fazendo em 2022 e 2023, né? Poxa, 19 vitórias, né? Tipo, num ano só, e 15 na temporada passada. E olha que ano passado a gente teve Mercedes e Ferrari em alguns momentos conseguindo incomodar ali, próximas em questões de ritmo, né? Acho que a vitória muito simbólica é dos Estados Unidos ano passado, né? Que o Hamilton estava na frente, a Red Bull errou, o pit stop do Verstappen foi caçando décimo a décimo, chegou e passou de uma maneira, aquilo ali foi incrível, né? Eu falei naquele vídeo, o Max Verstappen é implacável, né? Então, é um debate que eu deixo para vocês. Acho que ainda
É difícil cravar o Verstappen no top 5 em cada um, tudo isso, mas acho que é válido o debate. Se alguém o fizer, não acho que há tanta polêmica assim. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.